Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula do curso R Básico do nosso projeto Estudando o Ambiente R. É uma imensa satisfação estar aqui com vocês. Eu sou o Ben David e o que nós temos para ofertar para vocês nessa aula 3 de hoje, que é Histórias do R. Antes de mais nada, de darmos alguns informes, queríamos falar para vocês que se vocês não assistiram às aulas anteriores, nós vamos deixar a aula 2 aqui nos cards ou na descrição desse vídeo e ao final nós deixaremos a playlist para você ter o acompanhamento das videoaulas. De todo modo, na descrição desse vídeo, deixaremos a página do curso, do qual você pode ter acesso não só às videoaulas, mas como a todos os outros materiais do curso, tudo bem? Então vamos aqui para a nossa sala de apresentação. E na nossa sala de apresentação, nós temos justamente a aula de hoje. Queria só fazer um retorno e um adendo, para que pedisse a vocês da seguinte forma. Se vocês estiverem interessados, não só nessa videoaula, mas como todos os outros materiais do nosso curso, pedimos para que vocês nos deem um like, para que a gente consiga aumentar o alcance que esse vídeo possa percorrer em toda a rede. Mas não só isso. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você tenha em primeira mão todos os vídeos que nós disponibilizarmos na plataforma, tanto do nosso canal do YouTube como nas outras nossas redes sociais. Trabalhamos não apenas com a linguagem R, mas também com um campo maior dentro da área da programação e da estatística. Vai ser um prazer imenso compartilharmos conhecimento, tá? Dito isso, vamos sim agora para a nossa página, para a nossa sala de apresentação. Estamos hoje com a nossa aula 3, História do R. Vamos falar um pouquinho mais sobre o R. Antes de mais nada, queríamos falar para vocês sobre o nosso selo Democratizando Conhecimento. É uma forma de deixarmos disponível os materiais que nós desenvolvemos em videoaulas, materiais escritos, de forma que haja uma democratização desse conhecimento. Assim entendemos que o nosso meio pode ser transformado com o conhecimento gratuito ou ofertado, ao menos de uma das formas de acesso gratuita, né? Ainda mais, todo esse material que nós temos, nós disponibilizamos essas videoaulas no canal do YouTube. E esse canal do YouTube ele pode ser acessado, você pode visualizar ele aqui na tira dos nossos informes, mas que ele pode ser acessado pelo link youtube.com/bendavid, sem acento e tudo junto. Na nossa página profissional, que nós vamos mostrar aqui na sequência, e também nós temos na tira, você também pode acessar não só esse material, mas bem como outros. E o link é bendavid.github.io. Todos os outros materiais, todas essas informações que nós passamos, além de estar aqui na tira, ele está na descrição do vídeo. Também a página do curso e todas as outras informações necessárias. Lembrem-se de que os inscritos devem preencher o formulário de presença para o referido curso, que também está na descrição do vídeo, tá? Feito isso, queremos agradecer imensamente o apoio do SEAC, que é o Clube de Engenharia Assistida por Computador da UFSJ, Campus Alto Paraopeba, o CAP, e também a nossa instituição, do qual estamos lotados, a UFSJ. É um imenso prazer ter e mostrar o alcance que as instituições públicas estão nos dando para que a gente possa ofertar materiais
de alta qualidade e de forma gratuita. Lembrando que todo esse material desse curso, ao final, nós temos a emissão de certificados de forma gratuita e emitida pelo SEAC, que é o Clube de Engenharia Assistida por Computador. Mais informes que nós temos. Então, antes de entrarmos na nossa aula, vamos só ver o nosso plano de aula da aula de hoje. A gente coloca uma duração aí de mais ou menos 50 minutos, mas não chega nem tanto a isso. Mas a gente deixa o padrão de aula dessa forma. O que é que nós vamos abordar hoje? A origem do R, criadores do R, criador da linguagem S e o criador do RStudio. Iremos de forma didática apresentar os estudos iniciais de Robert Gentleman e Ross e Haka, que são os criadores do R, e algumas datas importantes. Falaremos também do R-Core Team, que é o grupo mantenedor do suporte do R, do CRAN, que são os espelhos do qual nós podemos fazer, baixar as instalações, ver materiais e conteúdos do R, a importância de algumas linguagens nativas do R, no qual a linguagem R, a linguagem S é a linguagem base para as ferramentas da área da estatística, e vamos falar também um pouquinho da origem do RStudio. Uma coisa que é de extrema importância e que aqui a gente vai simplesmente fazer uma abordagem um pouco simples, rápida, mas que a gente deixa o gancho, que é interessantíssimo se você quiser detalhar um pouco mais. Nós temos no capítulo 2 e 3 uma coisa bastante interessante. É que o nosso capítulo do livro R Básico, nós vamos mostrar na sequência, os capítulos 2 e 3 fazem uma abordagem um pouco mais aprofundada sobre esse conteúdo. Como a aula é uma aula síntese, não é uma aula de uma abordagem tão aprofundada, uma vez que nós temos o livro para isso, a gente vai deixar apenas algumas bases, algumas fontes básicas para que você possa fazer o aprofundamento. Bem, dito isso, nós temos aqui o nosso livro e material de apoio. De todo modo, para quem nunca teve dificuldade de acessar esses materiais, nós temos aqui o link da nossa página inicial, que é o bendavid.github.io, em que você pode vir aqui na opção cursos, em Estudando o Ambiente R, e aqui em Estudando o Ambiente R, você vem aqui em R Básico. Em R Básico, você vai ter todo o acesso a esses materiais, bem como ao livro de apoio, que nós temos a opção da versão física, que ela é comercializada, e a versão digital em PDF e Bookdown, que ela é gratuita, tá? Aqui são as opções de sessão. Hoje nós estamos em Histórias do R, aqui das aulas, e aqui nós temos todo o detalhamento de materiais, o slide dessa apresentação, plano de aula, materiais de apoio e a videoaula. Tudo bem? Dito isso, então, nós vamos para a nossa aula de hoje, que é o tema História do R. Em Histórias do R, nós já iniciamos com os criadores do R, que são dois estatísticos, que é o Robert Gentleman e o Ross e Haka. Foram os caras que deram os passos iniciais, movido muitas vezes por uma insatisfação do que na época da década de 90, nós só tínhamos aí apenas alguns softwares ou programas na área da estatística que eram pagos. E os de alta qualidade nós não tínhamos nada na versão gratuita. De início eles queriam algo que fosse usado para a plataforma Unix, onde é a base do que o R foi desenvolvido, e depois que vai para os outros sistemas operacionais. E eles queriam ofertar de início e melhorar as suas aulas de estatística na Universidade de Auckland, na Nova Zelândia, e que isso pudesse dar um suporte nos laboratórios de ensino para os alunos dos cursos que tivessem disciplinas voltadas para a área da estatística. Então, esses dois são os dois precursores e que, inclusive, apesar do Ross e Haka, o seu primeiro nome, não ser
iniciado com a letra R, George, há quem diga que a decisão do nome da linguagem R se deve às iniciais desses dois autores. Muito interessante. Então vamos para algumas coisas interessantes e datas importantes sobre a questão da linguagem R. A linguagem R, ou o ambiente R, ele nasce lá em 1991 como projeto de criação, como nós falamos. Eles queriam alguma coisa gratuita e que pudesse utilizar nas aulas de estatística para que desse um suporte. Uma vez que os programas da época até então tinham as suas versões pagas e deveria ter licenças especificamente. Mas enfim, o norte da criação nasce mais ou menos aí. Então esses professores da Universidade de Auckland, Nova Zelândia, os dois, Robert Glantman e Rossi Haka, buscaram uma alternativa à linguagem S. A linguagem S, ela teve a sua base inicial e ela teve a sua versão comercial, a versão S+. E depois é o que veio destinar ao SPSS. Toda essa parte nativa vem da linguagem S, desenvolvida logo mais, nós vamos dizer, que é o John Chambers. Então, tentando buscar uma alternativa à linguagem S e dar melhorias, flexibilidade para essa linguagem, esses dois professores foram dando o pontapé inicial para a criação desse projeto que nasce lá em 1991. Então, como a alternativa à linguagem S e na realidade, e uma melhoria dessa linguagem S com uma semântica voltada para a linguagem Scan, do qual a gente tem uma grande versatilidade e a gente tem algo muito interessante que não existe na linguagem S, que é o escopo léxico das funções, mas isso nós vamos mostrar nas próximas aulas, torna o R muito versátil, apesar de ser cuidadoso de certa forma, porque a flexibilidade é tanta do que você pode usar, que dependendo ou não, você pode entrar em algumas condições anômalas em que você pode muitas vezes não compreender o que é que está ocorrendo dentro da linguagem, devido a tanta flexibilidade que existe dentro do ambiente R. Então, em 1993, o projeto é lançado e em 1995 ele sai como código livre. Em 1997 é criado o R-Core Team. É interessante frisar, eu acho que eu não vou falar aqui, é que a primeira versão que sai de paper, do que se tem desenvolvida pelos dois autores, sai em 96. Né? A primeira versão de um paper voltado para o ambiente R, explicando sobre o ambiente R. E aí, em 97, eles percebendo que devido às contribuições e melhorias que o pacote estava, que o ambiente R estava tendo, eles não estavam dando conta de, por exemplo, resolver bugs especificamente, dar conta de outras características que existiam no R, para que ele evoluísse como ele está hoje. Eles precisaram criar um grupo de mantenedores do R, que é o que nós chamamos do R-Core Team. Nós temos aí mais de 20 mantenedores, em que inclusive os precursores fazem parte até hoje, estão vivos. E aí em 1997, mais precisamente em 23 de abril, cria-se o CRAN, que é justamente um espelho de páginas web. Em toda parte do mundo nós temos espelhos para o CRAN, que podem ser espelhados nesse sentido, em que lá nós temos mantido, como uma espécie de servidor, nós temos mantido a instalação, nós temos mantido os pacotes, nós temos mantido as documentações, tudo que existir sobre o R está no que a gente chama dentro do CRAN. E para os usuários que querem criar as suas funções, que elas vão ser compactadas em um pacote, em que esse pacote é o que a gente faz a distribuição, se a gente quiser deixar isso de forma que o CRAN ou o R-Core Team
consiga fazer uma leitura e verificar a estabilidade desse pacote, a gente os envia para o que a gente chama o CRAN. E por meio do CRAN, a gente consegue baixar e fazer as instalações desse pacote. É assim que toda a comunidade científica usufrui e se alimenta das implementações que existem no R. Isso aqui tudo está online disponível para os usuários. Dentro do CRAN, nós temos diversos espelhos que existem ao longo do mundo, do qual a gente pode ter uma instalação mais rápida. Por exemplo, a gente pode elencar aqui no Brasil a Federal do Paraná, a USP, dentre outras universidades que têm espelhos específicos do CRAN para que a gente possa baixar aqui no Brasil mais rapidamente. Vocês de outros países, o qual esse curso ele está amplamente com a inscrição de outras pessoas que não estejam só no Brasil, vocês podem procurar no seu país de origem qual o espelho específico que existe dentro do seu país para que você possa fazer a instalação mais rapidamente. Beleza? Então, deixa eu só ver aqui. Então, essas aqui foram as informações básicas. Temos mais coisas? Temos. Nós poderíamos ir lá no capítulo 2 e 3 e verificarmos mais informações sobre isso. E, especificamente, não no capítulo 2 e 3, ressaltamos, no capítulo 2 nós podemos verificar essas informações. No capítulo 3 nós poderíamos ter já algumas coisas a mais, como a situação de comandos que existe no R, que é algo para as aulas posteriores. Então, especificamente no capítulo 2. Deixa eu só ver aqui no capítulo 2 e 3, porque eu dei alguma coisa como complemento nesse sentido, que a gente pode falar alguma coisa na história, sobre a história do R. Mas especificamente no capítulo 2, nós temos aqui mais ou menos 10, 15 páginas escritas, temos um maior detalhamento. Depois queremos, nas versões futuras do R básico, volume segunda edição, terceira edição, tentar melhorar um pouco mais e aumentar mais um norte sobre essa parte, essa origem do ambiente R, que eu acho que é muito interessante, dar jus a todos que iniciaram todo esse processo do qual a gente se oferta, né? Se alimenta de forma gratuita. Então é muito interessante a gente relembrar quem foram os primeiros. Então, dito isso, esse daqui é o grande John Chambers, uma pessoa que particularmente para escrever o livro, eu mandei um e-mail para ele, e que ele tem um livro muito interessante, que é o Extended R, de 2016. É uma parte que a gente utiliza muito este livro para o módulo intermediário, que é o R intermediário, que vai acontecer nos próximos meses, especificamente queremos para o ano 2024 ofertá-lo, em que tem uma riqueza muito grande de informações sobre o ambiente R. Então este aqui foi um dos criadores da linguagem S, que é uma linguagem que dá um suporte muito grande para as ferramentas criadas para a área da estatística dentro do R. A base toda dela é a linguagem S. Então, muito dos que desenvolvem códigos dentro da linguagem S, quando migra para S, é algo praticamente automático, porque muito da sintaxe semântica é muito parecido. Claro que tem algumas alterações básicas, algumas diferenças básicas, mas a base é a mesma. E aí o que é interessante é que eu, ao pedir, inclusive no capítulo 2 eu faço essa menção, e pedi autorização para ele para que eu pudesse utilizar esta imagem para que a gente pudesse inserir lá no livro. E ele, com muita humildade, vejam que esse cara tem uma importância muito grande, não só para a área da estatística, da programação e para o ambiente R. E aí ele me responde: Ben-David, com certeza fique à vontade para usar foto e os melhores votos de sucesso para o seu livro. Quer dizer, isso só nos faz entender que toda essa premissa de desenvolvermos materiais
livres, gratuitos, apesar da linguagem S posteriormente ter tido uma condição comercializável nesse sentido. E é bom que a gente entenda que código aberto e software livre não quer dizer especificamente que não haja monetização ou comercialização nesse sentido, porque se assim fosse, como era que essas pessoas que estão por trás, as empresas que estão por trás, poderiam dar suporte nesse sentido, né? Em particular, diretamente, o R não se nutre de cunho financeiro diretamente. Todos os mantenedores fazem isso de forma gratuita e voluntária. Então, é algo muito, muito bonito e belo ver isso. Mas não quer dizer que não haja comercialização de uma forma geral no entorno dessa linguagem. O termo software livre e código aberto não significa não comercializável. Isso a gente faz uma discussão interessante sobre essa questão de filosofia de trabalho e discute isso lá no capítulo 2. Muito interessante para a gente poder refletir um pouco sobre essas filosofias dentro do mundo da programação e da ciência de um modo geral. E esse daqui é o J.J. Allaire, que aí você veja, apesar de nós termos as condições gratuitas do criador do RStudio, mas o RStudio tem também a sua versão paga. Nós temos o que o RStudio é de código aberto. Se a gente for lá na página do GitHub do RStudio, a gente consegue ver todo o código. Mas veja que mesmo assim há um setor comercializável dentro do RStudio, porque como que uma empresa dessa, que agora é chamada de POSIT, poderia se manter para ofertar todo esse ferramental para nós dentro da área e do mundo do R, né? Então esse aqui é o J.J. Allaire, é o criador do RStudio, apesar da gente ver muito o Hartley Wickham, que é o chefe, o cientista-chefe do RStudio. Esse cara é quem está por trás da criação do próprio R, e que hoje o cientista-chefe do RStudio é o Hartley Wickham, que tem aí diversos livros dentro da área do R, como o Advanced R, o Data Science. São livros assim, o ggplot 2, livros magníficos que fizeram esclarecimentos e complementaram muito as páginas de ajuda do mundo do R. E aqui só um lembrete que justamente nós tiramos do R Extended, do John Chambers, 2016, está aqui o primeiro CD da primeira versão do R, disponibilizada no ano 2000. E aqui, não sei se vocês observam, mas é uma riqueza muito grande, são as assinaturas dos mantenedores do R, né? Aqui pessoas de alto cabedal que desenvolveram as bases e pacotes nativos do R, do que nós podemos fazer as condições mínimas e toda a arquitetura que existe dentro do R. Isso aqui é uma foto muito emblemática nesse sentido. Era isso que nós queríamos fazer, tínhamos mais coisas para podermos abordar, mas não queremos extrapolar muito nosso tempo para que os nossos alunos possam ter essas visualizações desse pequeno conteúdo. Para que vocês possam explorar um pouco mais histórias do R, capítulo 2 do R básico, lá na nossa página do curso. Lembrem-se, o conhecimento é uma liberdade necessária. Sugestões, perguntas e críticas, mande para o nosso grupo do WhatsApp, para os nossos e-mails, ou procure as mídias específicas, no caso a nossa página profissional, e por lá você consegue fazer todas as suas indagações. Um abraço e até a próxima!